Fala pessoal, tudo bem? Pois é, o assunto de novo vai ter que ser o aborto, tá? Então é o assunto que está sendo discutido hoje no Congresso Nacional, é o assunto que está em pauta, né? E é bem provável que hoje o Congresso não está em funcionamento, sextou, né? Mas na semana que vem é bem provável que esse assunto volte à discussão, porque o STF já se posicionou, a mídia está fazendo uma militância que eu nunca vi uma mobilização tão grande quanto essa que está acontecendo agora, mas tem alguns pontos que a gente precisa maior informação sobre o caso. O primeiro ponto que eu vou trazer para vocês, a primeira informação que eu trago para vocês é: deu ruim para a galera da esquerda. A galera da esquerda tentou criar de novo aquela narrativa da fake news. E aí, da próxima vez, eles vão pensar duas vezes antes de agir dessa maneira. Eu vou te explicar o porquê. A desinformação correu solta. O PL, que trata do aborto, ele diz que, no caso de a mulher, por estupro, depois da 22ª semana, retirar o bebê, ela vai responder por crime de homicídio, tá? Ponto. E aí o crime de homicídio tem uma pena mais dura do que a pena para o próprio estuprador. Então, eles mudaram o nome de PL, igual fizeram com o PL das praias, tá? Mudaram o nome de PL do aborto para PL do estuprador, dizendo que a direita queria beneficiar o estuprador. E isso é mentira, tá? Não mexe, no caso do estuprador. Não mexe. Simplesmente permanece na mesma linha. O que aconteceu de verdade foi que mudou a regra do aborto agora para o caso da mãe ou da mulher que foi abusada. E aqui eu estou explicando para vocês porque, assim, uma coisa é você também vir com o discurso, porque é uma vida e tal. Outra coisa, e o assunto aqui é delicado demais, eu não estou querendo polemizar, é você saber que é um caso de abuso, né? Então, se for sua filha, se for sua mulher, se for sua mãe, tá? Porque idosas também são abusadas. Então, assim, você vai ter a hombridade de Cristo de falar, não, é uma vida, eu vou ter que cuidar, ou você vai. Entendeu? Então, assim, é um assunto tão delicado, mas tão delicado, que realmente precisa do debate. E a forma que, principalmente a esquerda, está tratando desse assunto, sabe? Com essa mentira de que ele é para beneficiar o estuprador. É mentira, tá? E você vai entender a quantidade de fake news que foi espalhado sobre isso aqui. O que eu quero que você preste atenção? Vamos lá. Blog do Noblar. Lira pede inclusão do aumento de pena de estupro no PL do aborto. Dois pontos positivos. Um, que o esquerdista Noblar aqui entendeu que é sim o PL do aborto. Olha só, agora mudou. Não é mais o PL do estuprador, porque o Lira pediu para aumentar. E uma coisa ótima pode acontecer a partir disso. O quê? O estuprador ter pena de 30 anos. E eu sou super a favor disso. O estuprador morfe na cadeia, que entre calcinha, de preferência, dentro do corró. Eu sou totalmente a favor disso, tá? Porque para mim estuprador não é gente. Não é gente, é a coisa mais asquerosa que existe, tá? E o cara que estupra e ainda tira a vida, esse não devia nem pegar uma pena tão pesada. Para mim, eu sei que não dá, não tô falando besteira, é um caso hipotético. Por mim, mudava a Constituição e mandava esse cara pra casa do capeta mesmo, tá? Sendo sincero com vocês. Mas o fato é que o Lira topou, o tiro da esquerda saiu pela culatra, porque historicamente quem defende o abusador não é a direita, vocês sabem disso. E aí agora o Lira falou, não, beleza, vamos aumentar para 30 anos mesmo, concordo, top. E aí, as pautas de direita começam a atropelar, né? Aborto, drogas, Congresso avança em pauta de costume e o governo silencia. O que está acontecendo? A militância de esquerda está revoltada com o Lula. Porque o Lula já está tão desgastado que se o Lula abre a boca, ele vai tomar porrada. E se ele fica calado, é a esquerda que dá porrada. Entenderam? Então, se o Lula abre a boca e fala, não, eu defendo o aborto mesmo. Meu amigo, cai a máscara completamente. Então o Lula preferiu o quê? Vou pra Suíça, vou passear com a Janja lá na Itália, curtir minhas férias e falar besteira lá, minha lua de mel, e deixa o pau quebrar aí no Brasil, que essa discussão de aborto e tá só tomando
pancada lá no Congresso Nacional, tá só apanhando. Mas, é como eu disse, tá tendo desinformação demais. Olha só, Ana Paula Valadão Padrão, né? Perdão, Ana Paula Padrão. É uma jornalista super conhecida aí da Rede Globo, se eu não me engano. E olha só, ela postou um vídeo. A gente precisa discutir sobre esse vídeo. Escuta só. Imagine que uma criança de 12 anos de idade seja estuprada e fique grávida e interrompa essa gravidez. O estuprador, segundo o Código Penal atual, pode pegar de 8 a 15 anos de cadeia. Mas a menina e também uma mulher adulta, pelo aborto, se feito depois da 22ª semana de gestação, segundo o projeto de lei que tramita agora em regime de urgência no Congresso, teria pena de 6 a 20 anos. Vamos lá, a gente precisa primeiro, e aqui eu tô entrando na discussão jurídica, rebater esses argumentos, que esses argumentos não são verdadeiros, tá? Primeiro ponto que você precisa entender é que, neste caso, se uma menina de 14 anos fizer o aborto, ela não vai cometer homicídio, ela não pode ser comparada a homicídio. Ele não muda a idade penal de ninguém, tá? Então, menores de 18 anos respondem por ato infracional e não pegam 20 anos de cadeia. Então, a desinformação começa por aqui. Então você fala, uma menina de 12 anos vai pegar 20 anos de cadeia. É mentira. Vai cometer um crime. Você já falou mentira. Tá? Não existe isso. Menor de 18 anos, criança responde por ato infracional. E o projeto de lei, em momento algum, ele altera a idade penal. Tá? Não altera a idade penal. Então, tem uma desinformação grande aqui. Outro ponto é que, por um lado, ela tá certa. É um absurdo, né? A mulher que foi abusada, depois dos 18, né, depois da 22ª semana, se ela ainda não tomou as devidas medidas, ela faz o aborto depois da 22ª semana, ela pega uma pena maior do que a do estuprador. É um absurdo. O resultado é o quê? Liberar que ela até a 9ª semana retire o bebê? Não. O 9º mês retire o bebê? Não. Aumenta a pena do estuprador. Simples assim. Continua o vídeo dela. Você acha isso razoável? Ana, mas a lei está sendo feita para desestimular o aborto no Brasil. Gente, ninguém gosta do aborto. Mas a gente precisa conversar em cima de dados. No ano passado, de cada 10 estupros no Brasil, 6 foram cometidos contra crianças de 0 a 13 anos de idade. Vamos lá. Vamos trazer para a discussão. De cada 10, 6 foram contra crianças. O estupro de vulnerável já existe, né? E tem uma pena mais pesada. Eu acho que a pena tem que ser ainda mais pesada e tem que parar com esse papinho de direitos humanos e partir para a cassação química. Sujeito, olha, ele abusou de uma menor, que não tinha nem direito de se defender. Cassação química nesse cara, pena de 30 anos, exceção ao teto, lá que a pessoa fica, só pode ficar 30 anos. Não, tira a progressão, sem benefício nenhum, comprovou, tá comprovado mesmo, joga esse cara para dentro da cadeia e deixa ele lá 40, 50 anos lá, dá perpétua para esse cara, entendeu? É isso. Então, assim, o assunto não é, não, libera a mulher fazer o aborto porque tem muito estuprador é mau, mas não chama em nenhum momento a discussão para aumentar a pena do criminoso. 6 de cada 10. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A gente não tem uma epidemia de abortos no Brasil, mas a gente tem sim uma epidemia de estupros. Não é aceitável que a cada 8 minutos uma menina ou mulher seja estuprada, mas é isso que acontece. É um viés cultural e eu não vejo a classe política mobilizada para enfrentar isso. É mentira, não é viés cultural. Isto não é cultura, é um viés de impunidade. A culpa é da classe política, sim. A culpa é do judiciário, a culpa é dos políticos e a culpa é da imprensa, principalmente, que passa pano totalmente para o abusador. Também. Então, quer resolver o problema? É problema cultural. Cultural, mete a faca no pingolim desses caras. Manda pra cadeia, sem progressão, sem nada, sabe? Inferniza a vida desses caras. Mas direitos humanos não. Coloca, grandão, né? Esses caras lá dentro, lá com a tarjeta, dentro dos presídios, falando, olha,
é estuprador. Acabou. Não tem mais direito. Acabou. Condenado, transitado em julgado, acabou. Pronto. Agora, estimula a criminalidade e vem falar que é uma questão cultural, desculpa aí, mas não é não. E, muito importante, vamos lembrar que o aborto não é livre no Brasil. Ele só é legalizado em 3 circunstâncias: risco de morte para a mãe, casos de anencefalia do feto ou gravidez decorrente de estupro. E nenhuma mulher é obrigada a fazer aborto. Se ela quiser manter a gravidez, mesmo nesses casos, ela tem todo o direito. Mas, pelo projeto no Congresso, a partir de agora, quem realizar um aborto depois da 22ª semana de gestação, mesmo que essa gravidez seja fruto de um estupro, estará cometendo um homicídio. A mulher... Vamos lá, outra desinformação aqui, tá? Vamos deixar bem claro para vocês. Sim, ela está certa do ponto de vista que existem 3 casos: do estupro, do anencéfalo e do risco à mulher. Somente o caso do estupro, que a mulher foi abusada. Eu sei que o psicológico dela está abalado, eu sei que isso é até tese de defesa para o advogado falar depois, ela não procurou, então é uma tese de defesa para um suposto homicídio que ela cometa depois das 22 semanas, que a criança já está formada. Agora, não dá para equiparar aqui no caso do anencéfalo e do risco, porque o risco ele pode surgir na 9ª semana, a gravidez pode correr normal. De repente a mulher tem uma eclâmpsia, alguma coisa, o feto apresenta um risco depois. Então, no caso do anencéfalo e do caso do risco para a mulher, não está limitado a 22 semanas. É depois da constatação do risco ou da falha na criação, na formação da criança. O caso do aborto, no caso de estupro, a criança está 100% formada. 100% formada. Então, é esse o motivo pelo qual tenta a proteção do feto. A mãe, abusada, ela tem que correr o procedimento rápido, tá? Rápido. É óbvio que tem vários problemas psicológicos. Aqui eu não estou aqui para ser o cara da bolha, o hipócrita. Não, mas eu sou cristão 100% e a favor da vida. Eu sou a favor da vida, mas concordo com esse PL. Mas tem que tomar um certo cuidado, porque, como eu disse, né, a mulher está abalada psicologicamente. É por isso que tem que se começar a ter programas de governo com campanha, com incentivo, para que a mulher tome uma atitude logo, antes das 22 semanas, antes que o bebê esteja formado, que antes da formação do bebê, né, então a vida não pode prosperar, mas depois da formação do bebê, teve casos de crianças com 22 semanas que viveram. Então, assim, é um assunto tênue demais, então tem que discutir com seriedade, não com desinformação. E por fim, para concluir aqui... que está gerando um feto anencéfalo e demora para conseguir, por exemplo, a autorização da justiça para ir na rede pública e tirar esse feto, ela vira homicida. Para mim, isso é cruel, é absurdo, não é razoável, é mais uma covardia contra a mulher. Então, como eu disse para vocês, não condiz com a realidade. O caso do anencéfalo ali, ela não está formada, é o caso do aborto, tá? Por estupro. Agora, a Globo, essa se superou. O Gil Diniz, que é deputado, né? Essa é uma das coisas mais nojentas que eu ouvi para justificar o injustificável. O assassinato de um ser indefeso no ventre materno. Um comentário como esse só poderia ser feito nessa emissora. E aí, presta atenção no comentário aqui, que esse aqui devia ir para o inquérito do Alexandre de Moraes. Depois eu falo da covardia do governo, porque você tem um governo, você tem uma Câmara hostil, e tem Câmara e o Senado hostil, não significa que você precisa ficar de cócoras numa discussão. Você tem que entrar numa discussão política, né? Política é isso, você entra, mesmo sabendo que vai perder, entra. E esse não é difícil entrar. É só explicar que a bancada evangélica pode entrar para a história criando um projeto de lei que beneficia o estuprador. É disso que se trata. O estuprador, ele está sendo incentivado a caçar mulheres em período fértil, ter um filho, porque se ela é condenada, ela vai ter a pena maior. E aí... Se isso é ser jornalista, se isso é o jornalismo de verdade, eu tenho orgulho em não ser jornalista, porque isso aqui está totalmente errado. Como que você está incentivando? Você não mexeu na pena do caso, né, do estuprador.
Mas aí eu concordo. E eu quero ver a Globo News, né, a Globo, ter a hombridade de defender o aumento de pena pro abusador. Eu vou dar um passo a mais. Ele pode até pedir a guarda dessa criança, porque como é que vai deixar com uma homicida? Como é que vai deixar com a mãe presa? Isso aqui é a coisa mais insana do mundo. Um cara preso por estupro vai pedir a guarda porque a mãe é homicida. O cara tá preso por estupro. Assim, é de uma falta de moral tão grande, de um contexto de desinformação tão grande que não faz sentido, sabe? É tanta coisa que até me assusta, tá? É uma falta de conhecimento de causa assustadora. Então ele fica com essa criança, inclusive para poder abusar dessa criança. É disso que o projeto de lei da bancada evangélica está tratando. É um absurdo tão grande e é fácil você entender e explicar isso. Por isso que eu chamo de PL do estuprador, né? Mais cedo eu conversei com o deputado Sóstenes Cavalcante, falei dessa disparidade de penas e ele há pouco primeiro ele disse o seguinte: olha, cabe ao juiz fazer a dosimetria. Tá, mas qualquer pena cabe ao juiz fazer a dosimetria, né? Claro. Qualquer caso, isso não E ele faz com base no Código Penal, no que está lá. Se você mudar o Código Penal, ele vai fazer a dosimetria com base no que intervalo que você colocou no Código, que o legislador, como o doutor Sóstenes Cavalcante, colocou na lei. Exatamente. Então, sabe, assim, a campanha de desinformação que a mídia está promovendo é sem tamanho. Essa de falar que o abusador, né? O abusador vai ser o sujeito que vai ficar com a guarda da criança, conivente com o Estado, né? O projeto de lei entrega a criança pro abusador, que vai ficar abusando da criança enquanto a mãe tá presa. É sério que ainda tem gente que acredita nesse tipo de jornal? E aí, por fim, né, ainda nesse assunto, matéria do Metrópole. 154 meninas de até 14 anos precisam do aborto legal no país. 154 meninas de até 14 anos. Pois é. Outra questão aqui é que, deixar claro na legislação, e tem um projeto de lei que trata sobre isso, que isenta aqui as meninas até 14 anos, porque presume-se o risco à vida dessas crianças. Menina não está formada, tá? Então, deixar claro isso. Mas, enfim, tá na hora da mídia fazer a mesma campanha para pedir, sabe, pena dura, pesada, sabe, para este cara que comete o crime. Isso sim. Agora, mover campanha de desinformação, essa aí, sabe, é pesada, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial.